Graça e paz, gente, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui uma meditação para vocês. Nós temos sempre falado aqui no TikTok sobre o ser igreja, a vida da igreja, os últimos tempos aqui da igreja nessa terra, do corpo de Cristo, falando sobre o reino de Deus também. Eu quero deixar uma meditação para vocês aqui, está em Mateus 28, nos capítulos 26 e 28. Capítulo 26, Jesus passa pelo Getsemane, nos últimos dias da sua trajetória aqui na terra, seu ministério terreno. Jesus chama os discípulos, ele já havia os alertado sobre que ele haveria de padecer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Ele já tinha alertado também que um deles iria traí-lo. E ele, no capítulo 26, alerta também os discípulos em especial, a Pedro. Olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele fala para os discípulos também, olha, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava falando não como uma sentença, mas como algo profético para preparar os discípulos para um tempo de muita dificuldade ministerial, para um tempo de muita aflição na carne. Jesus estava preparando os discípulos para um tempo de muita dificuldade na vida como igreja, Mas os discípulos não se atentaram ao que Jesus estava falando e tiveram todos a mesma postura, a postura de negação. Uma negação movida por uma vaidade carnal, por uma displicência de quem é que estava falando com eles ali. Alguém que sondava os corações, alguém que os conhecia de fato, alguém que estava querendo apacentar, exortar. E a vaidade dos discípulos impediu reconhecer a paternidade de Deus em Cristo Jesus. Então, os discípulos, assim como Pedro diz, não, Senhor, jamais eu vou te deixar, jamais eu vou permitir que faça alguma coisa contigo, jamais eu vou abandonar você, vou estar ali mesmo que custe a minha vida. E o texto de Mateus 26 fala que os outros discípulos disseram a mesma coisa. Não ouviram a Jesus. Então, Jesus vai para o Getsemane e pede que eles orem, vigiem com ele. Mas, mais uma vez, eles não ouvem. Jesus fala uma vez, vai para o momento de oração, volta, encontra os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, dormindo. E ele desperta os discípulos de novo e volta para orar e volta e encontra dormindo de novo. Na última vez Jesus fala assim, agora durmam, que é chegada a minha hora. Então, Jesus estava dizendo que vocês já perderam essa oportunidade de vigiar e orar. Agora chegou o tempo da aflição. E o resultado dessa displicência espiritual, o resultado dessa desobediência, da falta de identidade de filhos, de seguidores de Jesus de fato, foi que todos os discípulos fugiram e Pedro nega Jesus. Então, nós entendemos ali que há uma mensagem para nós, a gente não pode ser displicente no seguir Jesus. Muitas coisas têm tirado o nosso foco, a nossa atenção em Jesus, o nosso olhar para Jesus. Jesus quer nos trazer de volta. E muitos pensaram que acabou aí o relacionamento de Jesus, o tratamento de Jesus com os discípulos, mas não. Versículo 28. Jesus aparece na Galileia, aparece aos discípulos. E muitos ainda duvidavam dele. Ele mostra as mãos, mostra os flagelos no seu corpo. Olha, sou eu que ressuscitei, eu estou aqui. Depois Jesus fala, dai-me de comer, eu tenho fome. Para mostrar que ele realmente estava ali em pessoa, em carne, novamente, ressuscitado. E depois, numa atitude de muito amor, Jesus comissiona os discípulos, Jesus confia a eles uma autoridade para pregar e anunciar o Evangelho, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que coisa linda o batismo, né? E aí, para encerrar com o amor tão maravilhoso de Jesus, ele declara então uma sentença sobre a igreja do Senhor, não só sobre os discípulos, mas agora sobre a igreja do Senhor, porque ali a igreja do Senhor estava sendo restabelecida novamente. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se você é a igreja do Senhor, sabe que por mais dificuldade que você venha enfrentar, mesmo quando a tua carne fraquejar, Jesus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.